dados do Ministério Público, né, de Saúde, indica que o país vem registrando o índice de HIV, AIDS, né, baixando. Porém, ela continua em alta, mas entre homens, entre 15 a 29 anos, que é preocupante, porque vem crescendo, né, esse índice. No ano de 2021, né, chegando a mais ou menos 53,3% dos infectados, né? Uhum. E esses dados vêm atribuindo a fatores interligados à falta de educação, à falsa sensação de segurança e o uso de substâncias psicoativas, né? E dentre outra ordem, que é a cultura do machismo. E uma outra questão é a gravidez na adolescência, né? Então, vem aumentando-se o índice da gravidez na adolescência. E sabemos que... Então, Maria, a gente entende que a saúde, ela é esse caos que a gente vive em Salvador, não é fruto do acaso também, porque a gente está debatendo aqui diversas questões, né, que atingem a nossa cidade, e a saúde pública em Salvador hoje não é para toda a população. A gente defende no nosso programa, né, o fortalecimento dessa atenção primária da saúde, porque isso está muito interligado com diversas questões, né? Porque quando a gente fala saúde, parece que é só ali o posto de saúde do nosso bairro, né? Para a gente poder ter acesso a uma consulta, a um remédio, a um exame, e não é. Porque, como eu falei aqui no ponto anterior, ontem eu estava num debate justamente que estava falando sobre a primeira infância, o acesso das crianças à creche, à escola, e como esse sistema ele deveria ser cada vez mais interligado da saúde com a educação pública, principalmente com as crianças, né, os jovens, e no caso dos adultos e das pessoas que hoje sofrem com esse abandono do poder público, a gente ter uma sociedade que, assim, não precise ficar sofrendo como a gente vê hoje, gente, nas filas dos postos de saúde, porque se você for para o subúrbio, e eu digo isso porque no bairro que, né, já morei, que é o bairro do Uruguai, não tem posto de saúde. Imagine aí, você chegar na Cidade Baixa, aí tem que ter um posto para atender diversos bairros, uma UPA para atender diversos bairros de uma região, porque não é prioridade a saúde do povo soteropolitano e povo pobre e negro, porque somos nós que estamos, né, nessa margem aí. Para nós, o orçamento público, ele deve sim ter como prioridade a saúde, porque a gente entende que não é culpa do indivíduo, não é culpa da população, porque eles querem individualizar o problema e jogar nas nossas costas, como se fosse um problema nosso, mas é coletivo. E se a prefeitura não entender isso e não colocar como meta lá do seu orçamento a saúde pública, para que todo mundo tenha acesso, a gente vai enfrentar diversos problemas, não só como esses que você falou, Mari, de ter índices, né, que a gente está vendo diversas doenças aí voltando, reaparecendo, né, no cenário, né, brasileiro, fruto desse abandono, desse descaso, entendeu? Então, para nós é urgente. E eu falo por mim, né, tipo, o jovem periférico do Beiru, do Arenoso, quando fala saúde pública, tipo, já penso em posto lotado, já penso em posto sujo, já penso na falta de educação dos profissionais com a gente, saca? E, tipo, qual é o jovem, qual é a pessoa em sã consciência que vai para um lugar desse, saca? Só vai, tipo, quando tá perto de morrer, saca? É isso mesmo. Tipo, é a minha filosofia e acredito que é de muitos. E não vai querer acessar um lugar que você é destratado, um lugar que você não pode ter a chance de você nem ser atendido, saca? Como acontece na maioria das vezes, a pessoa chega, recebe uma pulseirinha e às vezes tem que ir para casa porque ficou lá o dia inteiro sem conseguir se alimentar, sem conseguir, sabe, ter um espaço, inclusive, para se encostar. Se encostar, né? Segurança pública. Segurança pública. Caso seja eleita. Insegurança. E sim. Sobre. Caso seja eleita, o que irá fazer em relação à segurança pública de Salvador para os jovens pretos, periféricos, em geral? Qual é a proposta que você tem? Mano, primeiro tem que acabar com essa ideia de que guarda municipal andar com fuzil na mão por aí, que não protege ninguém, tá ligado? Quando a gente defende a desmilitarização da polícia militar, isso serve para uma corporação que hoje não está preparada, em quesito nenhum, para poder andar, desfilar pela cidade, como acontece hoje com a Guarda Municipal da cidade de Salvador, e que, na maioria das vezes, é utilizada de maneira inadequada para
oprimir trabalhador, como acontece, né, com os ambulantes, com os feirantes, com a galera que fica ali na Feira do Pau, em outras regiões da cidade, que na hora que está indo lá para o seu corre, para poder levar a comida para dentro de casa, são discriminados, marginalizados, ou então, como aconteceu no início do ano, você deve lembrar aquela galera que foi se cadastrar na CEMOP para trabalhar no carnaval, para sofrer o pão que o diabo amassou, e ainda levaram porrada da guarda, da polícia, porque é isso que tem, mano, para nossa população, entendeu? Para nós é só humilhação, sofrimento, e depois aquela ideia de que, foi a tal da troca de tiro. Não, não foi, porque o trabalhador que vai ali pro Pelourinho fazer o seu corre, sabe o que é que ele tem como resposta? Porrada dessa guarda municipal, porrada, e infelizmente são nas periferias, é sempre o bairro pobre, onde a bala perdida ela se encontra, só que ela não é perdida, né? Para nós ela é sempre achada e é sempre a gente. É sempre a gente. É sempre a gente. Exatamente. Seguindo com segurança pública, né? Segundo o mapa de desigualdade, Salvador é uma das capitais com piores índices de pobreza, né? E desnutrição. A cidade também ocupa uma das piores taxas de homicídios, né, juvenis da cidade brasileira. Quando a gente fala de juventude, a gente fala de periferia, e quem está morrendo somos nós, jovens pretos, né? Enquanto gestora, como a prefeitura pode ajustar e reverter, né, essa situação e garantir direitos básicos de nós enquanto população soteropolitana, sobretudo a juventude negra? Então, Maria, é isso. A gente tem esse cenário que o mapa da desigualdade traz, da pobreza, da desnutrição infantil, né? Que eu acho que é outro dado também que é gritante, porque não tem como você ter um gestor público, um prefeito, que hoje lida com a capital da desnutrição infantil e ficar bem com isso, né? Porque, na verdade, eles ficam bem com isso porque não são os filhos deles, são os nossos filhos que estão sofrendo isso. Então, a pobreza, a fome, o desemprego, para nós, hoje é a prioridade, que a gente possa, sim, aí debater de maneira segura uma geração de emprego e renda, porque mais pessoas contratadas, trabalhando, isso gera mais economia, mais movimentação de recursos na cidade. Então, você pode dizer, por exemplo, um bairro como Beiru com mais creches públicas. Isso geraria mais emprego e renda e possibilidade das mulheres que hoje dependem de uma creche para colocar os seus filhos, os pais também colocar os seus filhos, eles podem ir tranquilos, procurar emprego, inclusive, porque sabe que seu filho e sua filha não vai estar largado dentro de casa, correndo o risco de um incêndio, correndo o risco de qualquer outra tragédia que, infelizmente, acomete a nossa sociedade todos os dias. E falando um pouco disso, sobre desnutrição, né? Quem é de comunidade sabe a dor da fome, né? Tirando a dor da perca, para mim a segunda maior dor é a dor da fome, porque além da fome doer, além da fome matar, a fome humilha. É humilhante quando a gente olha para a geladeira e está vazia, é humilhante quando você vê que seu filho está com fome e você não ter o dinheiro para comprar o pão, saca? E por isso que para eles não é nada, não é o filho deles, não é a realidade deles, é a nossa realidade. E quem é jovem periférico sabe, velho, como é importante a gente estar trabalhando, como é importante, como é simbólico ter a carteira de trabalho assinada. Eu falo por mim, quando a minha carteira de trabalho foi assinada, caramba, velho, eu me senti... emoção, né, cara? Sim, eu me senti homem, me empoderei. Tem uma autoestima muito grande, é algo muito simbólico o teu trampo, saca? E não tem pra gente. O que é que resta pros jovens? Recorrer à arte. E quando o jovem recorre à arte, é o que? É barrado no metrô, é estrangulado. Metrô, estrangulado, é isso mesmo. Essa parada, velho. Nas praças da cidade, porque é isso, a gente precisa fomentar cada vez mais a cultura, e por isso que esse debate da segurança pública também passa por um debate de cultura, porque você deu ideia, papo reto agora mesmo, que a galera, quando se organiza, faz uma batalha, faz uma parada nas praças, o que é que acontece? Perseguição. Marginalizados. Marginalizados, com certeza. Por quê? Primeiro, porque somos jovens negros, né, que estão à frente disso, e porque não é prioridade desse poder público que aí está, na propaganda até né, porque na propaganda, no debate eleitoral, é uma ideia de uma Salvador linda, maravilhosa, parece que tem cultura, tem cinema, teatro, em todas as esquinas de Salvador, mas na realidade, pergunte quantos de nós aqui foi para um teatro a primeira vez, foi para um cinema, com quantos anos de idade, na nossa adolescência, e olhe lá.
algo mais simples. Quantos jovens periféricos acessou o Pelourinho? Oxi, O Pelourinho é pra gente ou é pros ali gringos? só, Saca? é só pros gringos, literalmente. Você foi acessar Então, o Pelourinho com 18 anos. imagine, irmão, é Pra você sobre ter isso, noção. bem-vindo. É nóis, é isso mesmo. Essa é a nossa realidade É a mesmo, nossa pai, é realidade, isso velho. mesmo. E eu sinto muito orgulho de dizer que a 1.200.000 assinaturas que a gente coletou para legalizar o nosso partido foi justamente com esse objetivo, de fazer uma revolução no Brasil. E se para fazer uma revolução a gente tem que demorar mais anos, porque a gente não vai se vender por causa de tempo de TV, a gente não vai fazer conciliação com partido, ou com burguesia, ou com ninguém, para poder ter mais espaço. Minha campanha mesmo está sendo uma campanha sofrida, a gente está fazendo financiamento coletivo. A gente não vai ter os milhões que Bruno Reis vai ter, mas a militância que está aqui pedindo cada voto que a gente está conseguindo pedir, cada espaço que a gente está chegando, que mais pessoas estão querendo se organizar e dizendo é esse o caminho, bora fazer mais ocupações, mais rebeliões. Eu acho que isso é o que move a gente. Eu gosto de usar muito o exemplo de Maria Filipa, porque para mim, pô, depois que eu conheci a história dessa mulher, eu falei, caralho, uma negona que a escravidão não pode parar, entendeu? Imagina, debaixo de uma escravidão, hoje a gente fica pensando, ai, são vários problemas na nossa vida, são, mas pensa aí para quem estava levando chicote no lombo, será que não era mais difícil ainda pensar em fazer, lutar por liberdade? Então, eu acho que quando você pega a história de Maria Filipa, de vários outros que lutaram, de Zumbi, de vários heróis nossos verdadeiros heróis, para mim, velho, me dá muita força, entendeu? De saber esse é o caminho, a gente tem que construir uma revolução, uma revolta urgente para libertar o nosso povo. Pronto. Agora você falou algo muito interessante, né, Maria Filipa, Zumbi. A gente vai falar sobre economia, né, dos nossos heróis, né? Então, a desigualdade econômica tem deteriorado para nós, né, na nossa vida de população negra, especialmente as periféricas. Quais programas a prefeitura, que visa fomentar políticas de economia solidária para nós, enquanto bairros negros periféricos? Olha, a gente sabe que essa questão da nossa economia, né, atinge essa nossa população aqui. Então, classe trabalhadora que não consegue o emprego, a juventude que não está conseguindo o primeiro emprego. Então, a gente tem aqui, inclusive, no nosso programa da Unidade Popular, a ideia de uma criação, né, de um banco que possa, inclusive, agregar essa galera que precisa daquele estágio, né, de um incentivo mesmo da prefeitura, para que esses tenham prioridade, né, nas contratações, porque a gente vê que a galera precisa do seu primeiro emprego para poder dar um passo inicial, como o Pedro falou, pô, quando você vê sua carteira assinada ali, é a sua dignidade, mano, entendeu? Pô. Que a gente sabe que faz uma diferença. A questão do recurso, né, do dinheiro nesse sistema capitalista é o que manda. Então, você sem o dinheiro, você não é nada, você não é ninguém, a gente não consegue se locomover. A gente, inclusive, defende no programa da UP o direito ao passe livre, não só para a juventude, mas até para as pessoas que estão desempregadas e que hoje não conseguem. Então, para nós, essa questão do fomento, né, da economia nas comunidades, nas periferias, é extremamente urgente. Temos várias propostas, mas uma delas é essa, é garantir para aquele e para aquela pessoa que não tem o mínimo, nem sequer para se locomover, uma cidade como a nossa tem esse direito, porque é possível. E quem é que vai pagar? Quem vai pagar é o empresariado, porque a gente está, inclusive, vendendo nossa força de trabalho para eles, e não é só de segunda a sexta, muitas vezes é de domingo a domingo. Então, quem vai pagar? A prefeitura, os impostos, o dinheiro que hoje não vai para saúde, educação, para o transporte, vai para deixar quem já é rico mais rico ainda, essas malas de dinheiro aí que a gente ouve aparecendo, né, nos condomínios de luxo da vida, mano, é sobre isso, entendeu? Eu penso muito, né, quando falo economia, eu penso muito no turismo comunitário dentro das comunidades, sim, e tudo mais. Você tinha falado sobre o trem do subúrbio, sim, saca? Imagine se, tipo, essa galera de fora que gasta dinheiro no mesmo lugares cansada de sempre, que vai para os mesmos lugares que parece que Salvador só esse lugar, Pelourinho Barra. Imagine se essa galera acessasse as comunidades, tipo, plataforma, subúrbio, é lindo, coisa mais saca, linda, véio? São Tomé, Tipo, vários lugares, e eu cresci preso dentro de casa, nem conheço os outros lugares, saca? Imagine se a prefeitura investisse, desse uma olhada para esses lugares, desse uma olhada com carinho para a comunidade, porque a comunidade é linda, velho. A comunidade é linda e não é valorizada. Com saca? certeza.
ai, a segurança. Não, não é questão de segurança, não é papo de segurança, não. É papo de que eles se acham melhores do que a gente mesmo. E acha que tem que ter um filho numa creche que a mensalidade, sei lá, é uns 12 mil reais, como eu vi um dia desses de uma repórter aí. 12 mil? Que eu tava eu fiz essa mesma expressão. Como assim, mano? É Dois sobre gringa, isso, né? entendeu? Imagine. No caso dele, seria 24 mil. Cara, então você tá me entendendo como é que é? Outro mundo, é outro mundo, mano. Não é tipo eu que sonho um dia ser mãe, por exemplo. Eu penso, meu Deus, como é que um dia, com essa saúde, nessa educação pública que a gente tem, entendeu? Que trabalha o dia todo, 24/48. Como é que você não tem uma creche que atenda, né, as crianças em tempo integral e não é das 8 até as 16, 14, 15 horas, não, é o dia inteiro. Então, por isso que a gente defende o que é público. As escolas públicas, elas têm que ser de excelência, e não é como é na propaganda, porque ele diz que é tudo lindo, mas vai lá para a escola do bairro para ver como é que o bicho pega, não tem nem merenda às vezes, entendeu? Então, por isso que a gente entende que a saúde, a educação, tudo isso tem que ser prioridade, e a educação principalmente. E para além disso, um lugar que faça sentido, saca? Não só sentido para a criança, mas também sentido para os pais, que saibam que o filho está sendo bem tratado, que sabe que o filho vai ter todas as refeições, vai merendar, saca? Quando ele chegar para pegar o filho depois de um dia cansativo, e o filho vai estar tomado banho, vai estar confortável, que o filho queira, né? A creche todos os dias, Sim. queira estar vendo a tia da merenda, queira estar brincando com seus colegas e tudo Isso mais. mesmo. Um lugar que faça sentido, não só um lugar que você possa construir. Quando você estava falando da escola que vocês ocuparam, porra, veio a imagem das meninas super poderosas na minha mente. Tipo, essa parada aí, velho. Eu vou ser contra tudo e contra todos vocês. Saca, velho? Super poderosas, com É, certeza. vamos contar, E a Casa Preta Zeferina é esse espaço hoje de empoderar as mulheres. Então, deixo aqui o convite também para quem ainda não conhece, chegue lá. A gente está junto aí para poder fortalecer mesmo. Continuando com essa questão, existem essas leis, né? Isso. Nas temáticas de história e cultura afro-brasileira e africana, história e cultura afro-brasileira e indígena. Né? A gente sabe que existe, mas a gente fala nessa perspectiva de aprofundar essas temáticas, né? Ser mais profundo, ser mais realistas, né? Não falar por cima, porque a gente entende que existem professores dos quais se negam a falar sobre, né? Com certeza. Porque tudo que vem de África é tratado como diabo. Meu amor. Existe. Quando a Marina tá falando, ela voltar e falar assim, existe. Existe. Na verdade, não existe. E isso foi um dos debates ontem, Mari. Eu achei muito massa, porque essa entrevista ter caído hoje, né? Porque nessa audiência de ontem, as professoras que estavam, inclusive, à frente da audiência, debateram muito sobre essa necessidade da implementação dessas leis e o porquê, né, disso, porque a gente sabe que é todo um histórico, né, desse racismo estrutural que nos persegue mesmo, né, não só as pessoas pretas, as religiões de matriz africana, mas, né, o povo indígena. Recente, eu acho que foi ano passado, aconteceu um caso, inclusive, de uma escola, né, que a professora, inclusive, ela se negava mesmo, assim, disse que não ia ensinar uma dessas escolas de riquinho aqui de Salvador, mas nós entendemos que não só nas escolas públicas, privadas, mas principalmente na escola pública, tem que ser lei, um governo do povo para o povo e construído por nós. É muito diferente de um governo feito para os ricos e com os ricos, porque nunca vai ser prioridade não só a implementação de leis como essa, mas a própria educação como um todo não vai ser prioridade. Não vai ter essa relação, né, pública da educação com a saúde, que cada vez mais cria-se um abismo entre uma coisa e outra, porque uma educadora ontem ela estava falando sobre isso, porque que cada vez menos a gente sente a presença, por exemplo, das trabalhadoras da área da saúde nas creches, porque, infelizmente, às vezes não tem um incentivo, precisa ter uma vontade do poder público, coisa que não existe hoje, de resolver esses problemas, que, como a gente falou aqui, gente, não é a realidade dessa galera, entendeu? Não é. Que tem tudo do bom e do melhor, ou que já nasceram em berço de ouro, ou como é o caso de uns aí que diz que é pivete do Calabar, mas na verdade já há muitos anos, 20, 30 anos, já não tá nessa realidade nossa, entendeu? Que vive ali no seu condomíniozinho de luxo e que acha que, não, é tudo culpa do povo, a culpa é do povo. Então, quando chega numa época de eleição como essa agora, entendeu?
usa esse mesmo povo para poder se eleger, engana o povo e quando chega lá vira as costas para a gente e não garante para a gente o mínimo, o básico, que é um acesso a uma educação de qualidade, entendeu? Então, por isso que eu acho que a diferença de um governo feito por nós é essa questão da escuta e da implementação dessas políticas públicas que são urgentes e que não vai acontecer pela mão dos ricos. Não vai. Essa é a verdade. Fala potente, mãe. Chega a gente fica assim. Cultura, eu vou deixar pra Chega, me perdi. Cultura. Cultura, né, velho? Sua área, mano. É isso, arrasa Pedro, lá. vai. Dê a voz. Não, sua área. Dê a voz. Uma vez que nós vimos a violência, abandono das comunidades negras e periféricas de Salvador no acesso à cultura, uma das partes que mais nos atacam, uma vez que a comunidade não tem acesso à cultura, é os equipamentos culturais de cidade. Como você vê essa questão? É tipo assim, velho, a gente que é de comunidade, a gente que é de favela, tipo, a gente nunca acessa, né? Nunca acessa ou vou falar, nunca acessa o Flipelô, velho. Nunca acessa o Flipelô, nunca acessa nada. Afropunk. O Afropunk, a galera. Mano, eu sonho nessa porra dessa Afropunk. A galera de fora, Esse negócio assim, é pros pretos, mas vai ver o valor do ingresso. Ô, desgrama, não dá não, mano. Não dá valor não. do alimento lá dentro. Mas exatamente para Não além dá, disso, bicho, não dá. é a gente produzir cultura e não é reconhecido como a gente produzir cultura. Sim, Somos sim, marginalizados, claro. né? E essa questão... México emocional, eu sei, México. Não Com é certeza. fala a verdade. Mano, assim, eu tenho um brother que ele fala muito sobre essa... Eu sigo muito Vandal, né? Então, Vandal é massa. porra, Vandal é bom demais. Mano, Vandal. Porra, Vandal. Então, assim, eu agito muito, assim, a bandeira porque eu costumo dizer que é de verdade mesmo. E, assim, eu ando com o Jornal A Verdade, e quando eu apresentei ele o Jornal A Verdade, eu falei, você é verdadeira, de verdade, que não é Jornal A Verdade. Não é aquilo que... Porra. Verdade de verdade mesmo. Verdade de verdade é muita verdade, pouca emoção, mano. Porra, com certeza. Ali... Máximo, porque essa cultura que é produzida, entendeu, por nós, ela não vai ser nunca valorizada por aqueles que não sabem qual é a nossa realidade. A gente falou aqui sobre diversos atravessamentos e perseguições e silenciamentos que a gente sofre, é na rua, é na praça, nos espaços de poder também, entendeu? Não tem. Então, você falou aqui dos lugares, é isso. Se a gente for ter acesso... Eu lembro, mano, pronto, a primeira vez que eu tive acesso ao Castro Alves, que eu fui no TCA assistir um filme do Marighella. Foi quando eu conheci o Vandal, assim, troquei uma ideia pessoalmente com ele, inclusive. A gente tava na fila do filme, eu falei, caralho, Vandal. E a gente trocou essa ideia, mano, sobre como a nossa cultura, ela não chega na periferia, ela não vem pra nós. Porque imagine essa juventude toda aí, consciente, através de uma cultura revolucionária, do seu papel, de que a gente pode, sabe, cara, ser o que a gente quiser, entendeu? Seja através da música, do teatro, dos filmes. Para as nossas crianças, por exemplo, da Carlos Marighella, da nossa ocupação, foi uma coisa assim, mano, de outro mundo. A primeira vez que a gente levou as crianças lá no Cinema Glauber Rocha, entendeu? E a gente sabe que se não fosse a oportunidade, essa experiência do movimento de estar ali junto, se relacionando com esses espaços, talvez aquelas crianças teriam a mesma realidade que a nossa de ir no cinema a primeira vez com 18 anos, ou na sua adolescência, na sua fase adulta. E isso marca muito, porque eu sei o quanto a cultura ela é capaz de nos mover, de nos fazer pensar, de nos questionar, e é isso que a burguesia tem medo, entendeu? De uma juventude que pense, tem que ser fomentada mesmo em todos os espaços, em cada associação de bairro, em cada projeto como esse aqui, que é desenvolvido por vocês, tem que ter valorização. Se não tiver, não vai pra frente, mano. Real. E, infelizmente, muitos jovens não vai ter acesso ao cinema porque sua vida vai ser interrompida devido à violência, saca? Se ele chegar a 18 anos e assistir um filme, massa, eu me sinto hoje no lucro, velho. Você não sabe como eu me sinto no lucro de ter acessado isso com 18 anos e tá vivo até hoje. Isso. Saca, velho? Somos sobreviventes. E o medo de todo dia virar mais uma estatística. Sim. É sobre isso. Como podemos garantir, falo em termos geral, né, as políticas públicas direcionadas a gente, como juventude negra, sejam eficazes, né, transparente e realmente atenda às nossas necessidades e nossos anseios. Eu acho, Mari, que a gente fez um debate muito legal aqui, que a juventude ela tá no centro, né? Sem a juventude, eu acho que
o mal dessa sociedade sempre foi nos subestimar. É urgente essa questão do acesso ao emprego, a uma renda. Porque se a gente não fizer de fato esse debate aqui, como é que a prefeitura vai, a partir dessa valorização que a gente disse aqui, de uma saúde de qualidade, transporte, cultura, a gente não tem como falar de uma Salvador, porque é isso, mano, a gente é a maioria, é essa galera que está na periferia, que precisa do primeiro emprego, que precisa acessar os espaços que, né, naturalmente no dia a dia não são para a gente, sabe? Então, acho que quando a gente fala, por exemplo, da criação de uma agência municipal de primeiro emprego, sobre realizar as conferências da juventude, quantas conferências da juventude, né, Salvador teve, né, nesse último período? Não tem, a gente não tem, inclusive os movimentos sociais agora de moradia que realizaram a contragosto da prefeitura as suas próprias conferências, e isso também ainda é tratado de maneira marginalizada, sabe? Então, por isso que a gente entende que é muito diferente um governo que entende o povo como centro do debate daqueles que não querem o povo, não querem a nossa participação. Só na hora do voto, aí a gente serve, a gente presta, mas na hora de decidir, por exemplo, sobre o orçamento, porque a gente poderia, entendeu? As urnas eletrônicas, elas não estão aí para poder eleger quem são os candidatos, elas poderiam também, podem servir para a gente decidir qual é o nosso orçamento, para fazer e consultar mais a população durante os 4 anos de governo sobre quais são as mudanças reais e estruturais que Salvador precisa. Só que a gente não é consultado, eles não querem a nossa opinião, essa é a verdade. Querem simplesmente que o povo continue, né, debaixo de uma ditadura mesmo, né? Essa ditadura do capital, né? Que quem tem manda, então quem não tem, a gente que não tem acesso ao capital, ao espaço de poder, à mídia, né? Por isso que a gente inclusive defende a democratização da mídia, da grande mídia. Falamos aqui sobre a criação de uma empresa ou de uma emissora, né, de TV e rádio da própria do próprio município, para que a gente possa conscientizar cada vez mais a população e a própria juventude desse seu papel. Porque não adianta, a gente tem uma lógica hoje de sociedade que culpa a própria população pelos problemas que não é culpa nossa. É o problema de um gestor que se acha o bonzão, porque ele tem todo um currículo, todos os diplomas da vida, né? Porque a gente sabe que é muito importante, sim, óbvio, defendemos isso para todo mundo, mas no caso dele, pai, não tem esse negócio de ter diploma, de ter formação, de ter capacidade, é incapacidade mesmo. Hoje a prefeitura que aí está é mais do que incapaz, incompetente, então por isso que a gente quer nessas eleições 80. A gente falando assim de juventude, né? A gente fala muito da juventude, a juventude precisa disso, a juventude precisa daquilo, mas não deixa a juventude falar. Quando é que a juventude vai tomar esse protagonismo, saca? A juventude precisa ter esse protagonismo. Teve uma vez que eu estava trocando ideia com o educador Eduardo Machado, que ele estava falando, né, da revolta do busão, de várias ondas que ele fazia. Eu falei, pô, velho, qual é a identidade da minha juventude? O que é que a gente está fazendo? Saca? A gente tá reproduzindo mais do mesmo. Tipo, eu não me encaixo de reproduzir mais do mesmo, porque eu acho que meus educadores tá cansado de puxar minha orelha, porque, pô, o que eu tenho pra falar, eu falo, saca? E, tipo, muitas pessoas falam da juventude, mas não deixa a zorra da juventude falar, velho. Com certeza. Não só falar, mas também a gente tem nosso protagonismo, a gente tá em ação, a gente tá fazendo movimento mesmo, né? Com certeza. Enfim. Teve também, a gente fez uma conferência recentemente, foi esse ano, né? Foi, sim. Ou a gente fez uma conferência e fala, né? A juventude não liga pra política, a gente lotou, velho. Pelo amor de Deus, é brincadeira. A gente Foi não no Alba, liga. a gente lotou o Alba, velho. Um bocado de gente da favela e tudo mais. A banda da Frututum tocou. Tipo, a gente botou pra alinhar, velho. Como é que fala que a juventude. Não tá. Que a juventude não tá? Sabe, eu quero que eles nos deixem, não que eles, mas tipo, falam tanto da juventude, tem que deixar a juventude assumir o protagonismo da juventude. Meu desabafo, desabafo. E da gente pra É isso gente, mesmo. que é importante, né? Entrando com essa questão de, né, a última pergunta. Já tá na última pouco, eu sou Já. voando. Passou. Boa, tá vendo aí? A gente Caramba. seguiu o programa, hein? Aham. Eduardo. Como qualificar o serviço das prefeituras bairros, né, existente, com relação aos atendimentos relacionados a nós enquanto juventudes, né? Como alistamento militar, CARD único, encaminhamento de mercado de trabalho e planejamento familiar.
Amiga, eu acho que inclusive tem que ter, primeiro, uma estrutura que atenda essa demanda, porque eu estava esses dias reparando, né? Eu estava passando no ônibus ali na São Martim, e aí tem aquela prefeitura bairro ali que atende Caetano e Liberdade, por exemplo, São Caetano e Liberdade. E você percebe, né, que é sempre uma estrutura para dar conta de um universo gigante. Eu usei esse exemplo agora dessa prefeitura bairro do CRAS, mas tem vários outros espaços que é sempre isso, né? Ah, não, aí a gente sempre tem uma desculpa, né, de que ou às vezes não tem demanda, ou então que, né, não tem como ter uma estrutura em cada bairro e tal. Mas, mano, vamos olhar mesmo se não tem como, porque isso que você falou, como é que a juventude vai ter acesso, como ele disse também no início aqui, à própria saúde, sendo que você vai chegar lá, acessar um espaço que na maioria das vezes a gente vai ser humilhado, vai ser maltratado, mal atendido, ou então não vai nem conseguir um atendimento. E no caso dos postos de saúde ou de uma UPA, aí volta para casa, fica lá sentindo dor. Isso é a mesma coisa com essas estruturas dos CRAs, das prefeituras bairro, porque é um atendimento, é uma demanda que é gigantesca. E muitas pessoas hoje precisam dormir na fila desses lugares para poder conseguir uma vaga, para poder conseguir um atendimento, porque eles dizem, tá se atualizando, mas pergunte se lá na periferia é todo mundo que tem acesso ao WhatsApp, à internet, não é. Só no nosso núcleo de lutadores, né, do MLB, da luta pela moradia digna, muitas pessoas chegam e não têm acesso a isso, à internet, a um celular. Então, assim, não adianta você falar de atualizar, de colocar um acesso, entre aspas, democrático para todo mundo, sendo que a gente sabe que a imensa maioria do nosso povo não tem acesso a essa comunicação. Então, para nós é muito importante, com o debate da reforma urbana na nossa cidade, justamente fazer esse debate sobre destinação desses prédios, desses terrenos públicos que estão abandonados e que poderiam servir não só para pontos de prefeitura, bairro, CRAs, mas as escolas, os postos de saúde, os outros equipamentos que sempre tem nos bairros dos ricos, ou então sempre tem no centro. Mas quando você vai para o subúrbio, para a periferia, às vezes até tem um empreendimento tipo Minha Casa Minha Vida, como é o que eu moro, mas não tem escola, não tem posto de saúde. Sim. Então, assim, do que adianta você dar lá, joga a pessoa num espaço que a moradia é muito importante. Então, assim, a gente luta para poder ter o nosso canto, para poder botar uma cabeça, para poder descansar, mas o restante, que é fundamental, que é principal, não chega, mano, entendeu? Então, eu gosto muito de casar esse debate da reforma urbana, que é de onde eu faço, né, de onde eu parto hoje, que é da luta pela moradia digna, e o MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, faz esse debate de maneira assim, muito, muito consciente, muito consequente, que não dá para, num país como o nosso, extremamente rico, milhares de pessoas, hoje mais de 8 milhões de pessoas não terem sua casa, sua moradia digna, não ter acesso ao básico, a um banheiro dentro de casa. São milhares de famílias hoje que não têm acesso a isso, entendeu? Então, dentre essas, mais de 64 milhões de famintos e famintas. Então, quando a gente constrói lutas e denuncia a fome no Brasil, denuncia essas desigualdades, e Salvador é uma cidade extremamente desigual. Então, nós estamos falando da política que a gente quer, que é uma política de fato, onde o povo, quando a gente diz o povo tem que ser poder, é porque nós sofremos os problemas de Salvador, então somos nós quem temos que governar Salvador, para, de fato, sair assim, né, desse cenário, né, tenebroso que entra ano após ano só piora, entendeu? Então, não dá mais. Assim, se eu lembro aqui da revolta do Buzu, quantas revoltas aí a gente não teve, né, ao longo da nossa história do Buzu, mas a gente pode buscar mais longe, revolta dos malês, revoltas dos búzios, né? Então, assim, várias e várias que a gente tem como exemplo, mano, para tocar uma revolta nesse país, entendeu? Nessa cidade, Salvador tem que ser. Eu acredito nisso, nessa ponta de lança, tá ligado? Sim. Porque a gente não passou e não passa o que a gente passa à toa. Eu acredito, sim, que somos nós que vamos ser protagonistas, entendeu? Dessa liberdade, a liberdade que a gente tanto sonha, que a gente tanto quer conquistar,
de uma sociedade nova, onde o povo é quem possa mandar, onde o povo possa governar, assim como nos ensinou, entendeu? O Quilombo de Zumbi. Porra, a gente pode, mano, a gente pode ter essa nossa própria estrutura, entendeu? De acabar com esse poder que tá aí, acabar com o poder dos ricos, que eu digo. Porque os ricos estão muito bem organizados, muito bem articulados, entendeu? A galera ocupa a todo momento os espaços. Então a gente que é pobre, que é de periferia, tem que fazer isso aqui mesmo, entendeu? Tem que ser ousado, tem que meter as caras, sabe? Porque a gente é muito capaz, muito, muito, muito mesmo. Eu acredito nisso. Então, eu agradeço assim muito a vocês o espaço, poder estar aqui compartilhando, aprendendo mais. Muito Que bom. massa, mas antes de terminar, uma pergunta assim pessoal, Sim. tá aqui, matutando na minha mente, como é que eu vou fazer, né? Como é que você enxerga esse colapso do nosso povo? Essa dificuldade de votar de gente da nossa gente, de votar no seu semelhante, por você é uma mulher que é periférica, você é uma mulher preta, você é uma mulher que passa o que a maioria da população passa todo santo dia, e por que essa dificuldade do povo se unir e votar, porra, você entende a nossa dor, saca? Eu entendo, Pedro, que o boicote que ele é construído hoje não é à toa. Mano, a grande mídia está me excluindo dos debates. Você tem noção do que é isso? Na última eleição para presidente da República, vocês sabem que o Léo Péricles foi candidato a presidente, né? O único homem negro, morador de periferia, trabalhador, e isso tem 100 anos que aconteceu no Brasil. Então, o Léo não foi convidado por nenhuma emissora, mesmo o Padre Kelmon também, que não cumpria nenhum quesito, né, dessa cláusula de barreira, porque eles dizem que tem que ter um mínimo de parlamentares eleitos e tal, tudo mais. Só que é puro jogo político, mano, de interesse de quem defende a pauta dos ricos. E como a gente tinha um preto periférico, candidato à presidência da República, o negão foi excluído, entendeu? Então eu tô sofrendo isso, e como eu tenho dito, inclusive, para cada pessoa que eu tenho encontrado e declara voto na gente, na Unidade Popular, em mim, Giovana, eu digo que é isso mesmo. A gente primeiro precisa desse apoio, dessas pessoas que têm noção, que têm consciência do quanto é importante dar voz e dar poder, porque o voto, ele é uma forma também de poder, mas de cada vez mais pessoas se organizarem junto com a gente, porque apesar de todo esse boicote, apesar de todo esse apagamento, de toda essa exclusão, uma hora esse negócio vai virar, entendeu? A gente está construindo aos poucos, né? Eu fui candidata na última eleição, sem tempo de TV e rádio, como agora, tive mais de 3.000 e quase 3.500 votos. Tive votos em lugares da Bahia que eu nem sonhava. Então, assim, da primeira eleição, a gente pulou de 371 votos para mais de 3.000, quase 3.500. E nessa eleição para prefeita, eu sei que eu estou tendo espaço que eu não teria, porque também muita gente me pergunta, por que não vereadora? Eu estou tendo espaço que eu e a Unidade Popular, o nosso partido revolucionário, não teria se eu fosse mais uma no meio da multidão. E eu quero ser essa voz que vai levantar outras pessoas para entender que a gente precisa construir uma revolução no país. E se for preciso disputar a eleição, disputar a volta, a gente vai disputar. Porém, o caminho é fortalecer as lutas que já estão sendo desenvolvidas ao longo dos anos, ao longo do nosso dia a dia. Porque a luta não só do MLB, mas a luta que vocês tocam nas comunidades, a luta que as mulheres organizadas, diversas organizações hoje estão fazendo, elas precisam se juntar, precisa ser uma só, para a gente atacar aqueles que estão nos atacando, destruir aqueles que estão nos destruindo todo santo dia. Então, eu acho que é isso, as pessoas estão tomando noção, estão tomando consciência, e a gente está conseguindo vencer isso, entendeu? Quebrar essas barreiras aí. E eu acredito, por que não, né? Eu costumo dizer, a eleição ela só acaba quando termina e olha lá. Porque aí depois que as urnas forem apuradas, a gente vai ver quem é que tem o poder na mão, quem não tem, quem é que pode, mesmo com todo esse boicote e apagamento, ser uma alternativa para o povo. Porque eu sei que a minha voz pode potencializar várias outras vozes que estão sendo excluídas e apagadas ao longo dos anos. Então, acho que é um pouco disso, sabe? Juntar mais gente mesmo. Bora se juntar, bora... É isso. Até porque a gente foi construído à base de luta, de sangue e de lágrimas, né? Eu acredito que Salvador é muito especial por isso, né? Então, você quer falar mais alguma coisa, meu parceiro? Quando você estava falando, veio a frase que
grande poeta fala, né? É assim, ó, eles querem ver o preto com os pés na lama, na frente da televisão, gritando, queremos solução, mas a solução só vai vir quando o voto ser consciente, quando o voto ser de gente da nossa gente, não em filho de doutor que nunca pisou na favela, muito menos sabe o motivo da nossa dor. Foi o grande poeta Pedro Brus que falou isso. Foi! Então, obrigada. Valeu. Ai, bom demais, gostei. É sobre isso. Porra, brocou, mano. Valeu.